Olá a todos, e a gente vai seguir agora com o nosso capítulo 10, com a segunda parte desse capítulo que trata-se da endocrinologia. A gente viu a parte anterior do sistema nervoso e agora vamos estudar o processo endocrinológico. A gente vai conhecer os principais hormônios que compõem os seres humanos, suas principais características, os seus excessos, a sua carência também, que leva a patologias no corpo, tá? Então abre o teu caderno aí, coloca na página 145 para a gente conhecer como funciona a hormonologia em nosso corpo, os principais hormônios e tudo mais que a gente vai conhecer nessa videoaula, tá? Vamos embora lá, vamos iniciar? Então a gente começa aqui falando das glândulas endócrinas que vocês conheceram lá no tecido epitelial. Todas as glândulas elas são de origem epitelial e aquelas que produzem substâncias chamadas genericamente de hormônios são ditas como glândulas endócrinas. São estas o nosso alvo hoje do nosso estudo, da nossa aula, certo? Então, dentro da endocrinologia, a gente estuda as glândulas endócrinas. Estas apresentam-se compactas, pluricelulares ou unicelulares, mas sempre com a função de produzir um composto chamado genericamente de hormônio. Então a gente vai repetir muito essa palavra, porque o hormônio é uma substância geralmente de natureza proteica, a maioria tem a sua estrutura à base de aminoácidos, mas também tem hormônios chamados de catecolaminas, os hormônios lipídicos que geralmente estão associados à sexualidade. Então, de acordo com a variação da composição, a gente classifica os hormônios. Mas existe uma pergunta que os alunos sempre fazem, que é assim, professor, como é que o hormônio vai agir de maneira específica naquela célula, naquele tecido, consequentemente naquele órgão? É porque a gente sabe que a membrana plasmática destas células, acompanha comigo aqui no esquema, chamada de células-alvo, elas têm proteínas aceptoras, receptoras desses hormônios. Então, a gente aprendeu que o hormônio é liberado na corrente sanguínea, vai fazer todo o circuito de nossa circulação sanguínea, mas só vai agir de maneira específica naquele órgão em que tiver as células chamadas de células-alvo. Essa especificidade é o ponto-chave para a gente entender a endocrinologia, porque determinado hormônio só vai agir em uma região do organismo. O esquemazinho coloca aqui, às vezes distantes, é verdade, vai circular o corpo inteiro pela vascularização sanguínea, mas só vai agir naquele determinado tecido que haja em sua membrana plasmática, de suas células, consequentemente, proteínas que sejam receptoras. Por isso, a especificidade, obviamente, dos hormônios, tá? Imediatamente, essas células reconhecem a ação hormonal e começa a desencadear uma função dentro da célula. É assim que funciona a nossa endocrinologia, é assim que funciona o mecanismo de controle, estimulação e inibição. São duas palavras antagônicas que a gente vai conhecer, reguladas, controladas pela ação dos hormônios, tá? Se eu estou falando de endocrinologia, eu falo de glândulas. E essas glândulas, as principais que nós vamos estudar, estão aqui nessa imagem que vocês têm aí no caderno de vocês, ó, onde ele começa pelo hipotálamo. O aluno já diz assim, professor, mas hipotálamo nós não estudamos dentro do sistema nervoso? O que é que tem a ver? E eu disse a vocês na aula anterior que esses dois sistemas, o nervoso e o endócrino, eles fazem parte de um sistema integralizado, eles trabalham em conjunto. Quando a gente estudou a função do hipotálamo, uma região localizada em nosso encéfalo, tanto no homem quanto na mulher, a gente viu que esse hipotálamo ele é o centro de controle endocrinológico, porque tudo vai iniciar por ele, né? O hipotálamo é que vai controlar a ação de todas as glândulas do nosso corpo, iniciando pela hipófise. Então, a gente mostra para você num âmbito mais geral, o hipotálamo ligado aqui à hipófise, vamos ver isso aí com detalhe. A tireoide localizada no pescoço, bem na basezinha do pescoço de homens e mulheres. Essa tireoide apresenta as paratireoides ou paratireoides, tanto faz a pronúncia, que são 4 glândulazinhas agarradas nos lobos da tireoide. As glândulas suprarrenais que estão em cima de cada rim, né? A gente coloca isso aí no plural porque, obviamente, nós temos 2 rins, cada rim contendo uma suprarrenal acima dele. O pâncreas também, que faz parte desse processo, é uma glândula mista, mas é muito importante para a endocrinologia, na sua função endócrina. Agora a gente separa testículos nos homens e ovários nas mulheres. São essas as principais que a gente vai estudar nesse nosso capítulo de hoje, certo?
Então, iniciando aqui pela glândula mestra, iniciando pela hipófise, e a gente sempre coloca uma coisa paradoxal, é a menor, gente, em tamanho, é do tamanho mais ou menos de um grão de ervilha, localizado bem na base do nosso crânio, mas é a determinante, é a principal. E por que ela é a principal? Eu vou colocar no detalhe aqui para você acompanhar comigo, ó. Quando você vê essa imagem aqui, você vê a hipófise aqui embaixo e o hipotálamo aqui em cima. Essa proximidade entre hipófise e hipotálamo destacado nessa figura abaixo, opa, deixa eu só voltar aqui, destacado nessa figura abaixo, nos mostra todo o desencadeamento endocrinológico. O hipotálamo que está aqui acima, ó, ele vai controlar a hipófise. E essa hipófise, ela apresenta, mesmo sendo pequenininha, mas ela tem dois lobos, ó. Acompanha comigo aqui no detalhe, principalmente você de faculdade particular, onde ele pede isso aí de maneira mais específica, mais minuciosa. Quando a gente for citar os hormônios hipofisários, a gente vai diferenciar quando ele for do lobo anterior e do lobo posterior. Mas no âmbito mais geral, ele pede hormônios hipofisários, perfeito? Mas fique atento, principalmente você de faculdades e instituições particulares no curso de medicina, onde ele pede isso aqui de maneira mais específica. A gente analisando aqui a hipófise, a gente está vendo que ela tem um sulco central aqui, uma fissura que divide essa hipófise em dois lobos, tá? Imagina o indivíduo com a face voltada para cá e o crânio voltado para cá. Você está vendo lateralmente, do mesmo jeito que está aqui, ó. Da mesma forma que está aqui esse corte aqui na região encefálica, dividindo os hemisférios, você está vendo aqui essa mesma posição, só aumentando essa imagem, tá? Então, veja, esse lobo, por estar voltado para a região da face do indivíduo, ele é chamado de lobo anterior ou adenohipófise. E aqui na parte de trás, menorzinho, ó, separado por esse sulco, eu tenho o lobo posterior, também chamado de neurohipófise. Então nós vamos conhecer os hormônios hipofisários, mas diferenciando quando ele for do lobo anterior e quando ele for do lobo posterior, certo? Só mais uma informaçãozinha específica, mas muito importante. Veja que coisa curiosa. A hipófise, ela é responsável por produzir, armazenar e liberar 8 tipos de hormônios, tá? 6 que são do lobo anterior e 2 que são do lobo posterior. Porém, esses 2 do lobo posterior, que nós vamos estudar, tá aqui em destaque, ó, ocitocina e o ADH, que é o antidiurético, eles não são produzidos pelas células hipofisárias. São produzidos pelo hipotálamo, armazenados e liberados pela hipófise. Já os 6 que nós vamos estudar aqui, localizados na adenohipófise, eles são produzidos, armazenados e liberados por essa região hipofisária. Porém, para que a adenohipófise faça isso, ela precisa de um comando do hipotálamo. É importante que o aluno entenda isso para a gente entender por que o hipotálamo é o gerenciador da endocrinologia do nosso corpo. Aí você pergunta assim, professor, mas nós estudamos também outras glândulas, mas vocês vão ver comigo que a maioria desses hormônios que estão aqui embaixo, eles sempre vão terminar com o sufixo tropina ou trofina. O que é que isso significa na prática? Significa nutrir, alimentar, estimular. Você vai ver que as outras glândulas que a gente citou, como as suprarrenais ou adrenais, a tireoide e outras mais, só produzem seus hormônios sob o estímulo de quem? Sob o estímulo dos hormônios hipofisários. Por isso que a gente chama essa glândula aqui de glândula mestra, coordenadora e organizadora de nossa função endocrinológica. Consequentemente, ela está ligada ao hipotálamo, por isso que o hipotálamo também é importante nesse controle neurológico, perfeito? Vamos começar com os hormônios da adenohipófise. Eu vou começar por esse aqui, ó, chamado de somatotropina. Olha o sufixo que a gente tinha falado aqui para vocês, ó. Esse tropina ou trofina, tanto faz, tá? Utiliza-se mais o termo tropina, ou o hormônio do crescimento, né, que a gente usa a sigla em inglês de GH. Esse hormônio, ele é responsável por agir em músculos, articulações, cartilagens, ossos, para garantir o quê, professor? O crescimento, como ele próprio diz ali, é o hormônio do desenvolvimento dessas regiões. Então, crescimento muscular, crescimento ósseo, articular, é de responsabilidade do GH. Lembrando que esse hormônio, ele não tem uma produção contínua, ele varia de acordo com a faixa etária do indivíduo, tá? Então, a gente cresce uniformemente. Existem publicações, artigos, que trazem até os 21 anos as mulheres, até os 23 anos os homens,
outro artigo já diz que os homens até 21, mulheres até os 18, então isso aí não tem uma definição. O que a gente sabe é que há uma variação mesmo de acordo com o gênero, tá? Há uma oscilação na produção desse hormônio, se for um menino ou se for uma menina, mas a ação é nas mesmas estruturas que eu expliquei para vocês, garantindo esse desenvolvimento, garantindo esse crescimento, tá? A gente vai falar também das disfunções, é muito importante a gente citar, quando esse hormônio não é produzido de maneira correta pela hipófise, o indivíduo desenvolve uma patologia chamada de nanismo, tá aí para a gente destacar para vocês. E o que é esse nanismo? É uma deficiência hormonal, tá? Cuidado para a gente não confundir com a condroplasia. A condroplasia é uma doença genética, o indivíduo já nasce com anão, já nasce com essa deficiência. Aqui não, a criança ela vai crescendo, apresenta uma certa disparidade quando você compara com as outras da mesma idade dela, e aí, se isso for diagnosticado de maneira precoce pelo pediatra, é feita uma reposição hormonal com o hormônio do crescimento para tentar minimizar essa deficiência no crescimento. Aqui você está vendo duas crianças com a mesma idade, mas obviamente uma normal, na sua estatura, que sua idade cronológica permite, e a outra apresentando um quadro de nanismo, que é uma carência, uma deficiência nesse hormônio. Do outro lado, a gente tem o processo oposto, o excesso do GH, caracterizando um gigantismo, que é essa patologia que você identifica. Lembrar que o gigantismo, geralmente, ele vem associado a um tumor na região da hipófise, um tumor hipofisário, muito perigoso, tá? Que muitas vezes preconiza a vida desse indivíduo vítima de gigantismo com um tumor na hipófise. O crescimento aí é descontrolado, o crescimento aí é muito exagerado e a gente vê pessoas que começam a ter comprometimento articular, comprometimento ósseo, também de circulação vascular também, já imaginou? Um camarada desse tamanho aqui, o coração bombeando sangue para esse corpo gigantesco, né, gente? Então esse indivíduo começa a apresentar deficiências cardíacas, consequentemente respiratória, apresenta insuficiência renal e outros comprometimentos de sua fisiologia, tá? Existe também uma disfunção que não é nem nanismo e nem gigantismo, porque o indivíduo apresenta-se normal, mas quando ele chega naquela idade cronológica de o hormônio dar uma seguradinha, esse hormônio continua apresentando picos, tá? Não é uma produção constante que caracterizará o gigantismo, não. Isso chama-se acromegalia. A gente pega essa imagem aqui, fazendo até uma brincadeirinha aqui com esse indivíduo. Ó. Esse indivíduo é portador de uma anomalia chamada de acromegalia, aonde após essa faixa etária que eu expliquei para vocês, de produção uniforme do hormônio do crescimento, ele apresenta picos. Como ele está fora de uma faixa etária de desenvolvimento fisiológico, ele vai ter um crescimento desproporcional de certas regiões do corpo. Então, o frontal, ele cresce desproporcional à simetria facial. A mandíbula também é bem característico, um crescimento anormal dessa mandíbula. Os dedos são desproporcionais ao tamanho das mãos, os dos pés do mesmo jeito. Então esse indivíduo é vítima de uma disfunção chamada de acromegalia, associado também ao hormônio do crescimento. A gente faz aqui uma comparação, uma brincadeira, obviamente, com esse personagem infantil aqui, o Shrek. Certo? Então vamos seguir, esse é o hormônio do crescimento, vamos para o próximo hormônio, ou os hormônios também da adenohipófise. Esses dois hormônios aqui eu vou falar em conjunto com vocês, porque trata-se de hormônios que estimulam glândulas a produzir novos hormônios. Como a gente vai chegar ainda nas glândulas, nos hormônios produzidos pela tireoide, nos hormônios produzidos pelas adrenais, eu vou dizer a vocês que TSH e o ACTH, respectivamente tireotrópico e adrenocorticotrópico, são hormônios que estimulam a tireoide e estimulam as adrenais a produzirem os seus hormônios, certo? Vamos lá, hormônios gonadotrópicos agora, tá? Estes vão estimular as gônadas sexuais a produzirem os seus hormônios, consequentemente as gônadas masculinas, os testículos, e as femininas, os ovários. Quem são eles, professor? Hormônio folículo estimulante, né, o chamado FSH, e o hormônio chamado luteinizante, o hormônio dito LH. Você deve estar estranhando uma coisa, você estudou anatomia reprodutiva feminina e você vê que hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante, ele faz referência a regiões do aparelho reprodutor feminino, né? Os folículos presentes nos ovários, o corpo lúteo presente nos ovários também. É porque os hormônios eles foram descobertos, gente, em mulheres. As mulheres são mais sensíveis aos hormônios,
essas patologias que a gente está citando para vocês é mais comum em mulheres do que homens, até mesmo por esse turbilhão hormonal que a mulher apresenta desde a menarca, desde sua primeira menstruação, até que ela cesse o seu ciclo reprodutivo, tá? Por isso que muitos hormônios eles foram descritos por bioquímicos, por médicos, endocrinologistas e recebem nome de estruturas femininas. Mas não esqueçam, cuidado com isso, que os homens também apresentam FSH e apresentam LH, pois os homens também têm hipófise, tá? Seguindo aqui, prolactina. Olha um exemplo clássico, como os hormônios eles são mais evidentes nas mulheres. Não que os homens não tenham. Esses dois próximos hormônios adeno-hipofisários, ele é mais nítido a função dele nas mulheres do que nos homens. Vamos começar por esse aqui, ó, prolacto. Prolacto significa produção de leite. Hormônio que vai estimular as glândulas mamárias a produzirem o leite. Lembre-se que os homens também têm glândulas mamárias, tá? Mas como é inibido o desenvolvimento, a floração das células que compõem as glândulas mamárias, os homens em condições normais não produzem a secreção rica em proteínas que vai alimentar os recém-nascidos, né? Então a prolactina ela é liberada diretamente na corrente sanguínea e vem atuar aqui, ó, nas glândulas mamárias, fazendo com que estas produzam a solução láctea que é liberado durante a amamentação. A ocitocina, o último hormônio adeno-hipofisário que nós vimos foi a prolactina. Vamos começar agora com os hormônios neurohipofisários, só são dois. A ocitocina que a gente está vendo e o ADH. A ocitocina também, gente, é nítido como ela apresenta essa característica mais nas mulheres, obviamente, do que nos homens. A gente olha para cá e vê que ela tem duas funções determinantes, muito citadas em vestibular, que é a ejeção do leite, cuidado para a gente não confundir, tá? A produção do leite é um hormônio adeno-hipofisário chamado de prolactina, que nós vimos no slide anterior, enquanto que a ejeção, o que é a ejeção? É a contração da musculatura dos dutos mamários, liberando o leite por esses dutos, até, obviamente, a auréola, onde a criança vai sugar na amamentação. Então, veja que hormônio importante. Estimulado pela sucção da criança no mamilo, a ocitocina vai promover a contração desses anéis que recobrem os dutos mamários, liberando o leite durante a amamentação. Função de contração muscular também a ocitocina faz na hora do parto. A gente já estudou musculatura lisa e vocês viram que os músculos que compõem o útero é uma musculatura involuntária. Então, muitas gestantes, no parto da primeira criança, geralmente da primeira criança, toda aquela ansiedade, inibe a ocitocina, que é fundamental para o parto natural, para a contração das paredes do útero, para liberar a criança de forma natural nesse parto que a gente está vendo aqui na imagem, que é o parto natural. Então, muitas vezes o médico aplica uma ocitocina sintética, tá? A parturiente lá está com acesso de soro, e aí coloca um hormônio sintético à base de ocitocina que vai estimular a contração uterina na hora do parto. Então, a gente está vendo que são duas funções, ó, bem típicas de quem? Típicas das mulheres, não que os homens não tenham, viu, gente? Mas não é nítido nos homens, não é tão claro a função desses dois hormônios nos homens, tá? Claro que aumenta a produção de ocitocina no processo final da gestação, pois a mulher vai precisar dele tanto na hora do parto, quanto também durante o aleitamento materno, certo? E o último hormônio neurohipofisário é o chamado hormônio antidiurético, abreviado como ADH em inglês, também chamado de vasopressina. Esse hormônio, ele é determinante para o balanço hídrico, tá? E aí eu vou fazendo pontes com vocês, que é fundamental para a gente poder entender. Vocês lembram que uma das funções do hipotálamo, que faz parte do sistema nervoso central, é o controle hídrico do corpo da gente, é o centro da sede, da urina, não é? E aí você diz, o que é que isso tem a ver com a DH, professor? Lembre-se que eu te disse que os dois hormônios produzidos, liberados, aliás, o lobo posterior da hipófise, chamado de neurohipófise, eles são produzidos no hipotálamo. E aí lembre-se comigo, hipotálamo vai produzir o ADH, vai liberar para a neurohipófise e a neurohipófise vai liberar para o corpo da gente. Como a grande função do ADH é justamente o controle hídrico do nosso corpo, veja porque essa função ela é dada a quem? Ela é dada o ADH, esse hormônio antidiurético e, consequentemente, ao hipotálamo. Perfeito? O que é que ele faz, professor? Ele vai agir nos túbulos renais, promovendo a reabsorção de água.
Então esse hormônio ele é fundamental para que a gente possa reabsorver o excesso de água que nós iríamos liberar na urina. Dados é muito importante, o Enem gosta bastante de dados, por isso que eu vou te dar aqui um dado curioso. Em um adulto, gente, em 24 horas, ou seja, em um dia, cada rim filtra aproximadamente 100 litros de sangue. Então o sangue passando pelos rins, cada um tem o potencial de filtrar 100 litros de sangue. Então você imagina que os dois dará 200 litros de sangue. Você já imaginou se a gente perdesse uma grande quantidade dessa água do sangue através da urina? O corpo ficaria desidratado. Então, o que é que nós eliminamos, vamos imaginar, durante 24 horas de urina? Em torno de 2, 2,5, pode chegar até 3 litros. Veja, uma quantidade insignificante quando eu me remeto a 200 litros de sangue que são filtrados. Então, a importância do ADH é justamente a reabsorção dessa água que seria eliminada junto com a urina, tá? Mantendo aí o corpo hidratado. Vamos seguir agora, vamos conhecer os hormônios da tireoide, ou tireoide, tanto faz essa última resolução. Na anatomia moderna, chama a tireoide, a antiga tireoide, de tiroide, certo, gente? Então você pode pegar no vestibular como tireoide também, que isso é muito recente. O que é essa glândulazinha aqui? O que você está vendo aqui, ó? Imagina aqui o pescoço do indivíduo, está aqui a imagem do pescoço. Você tem a laringe aqui em cima, os primeiros anéis da traqueia, que é esse tubo que vai conduzir o ar até os pulmões, e aqui você tem ela bem na base do pescoço, parece uma gravatinha borboleta. A glândula chamada de tireoide ou tireoide. Ela é formada por dois lobos, viu, gente? Os lobos da tireoide, ó. O lobo direito, o indivíduo está voltado de frente para você, e o lobo esquerdo, e unido pelo tecido aqui conjuntivo, é uma estrutura chamada de istmo. Istmo é uma prega que une os lobos da tireoide. A tireoide, ela produz 3 hormônios. Eu vou dividir ele em 2 momentos, esses hormônios em 2 momentos. Nesse primeiro momento a gente vai ver o T4 e o T3, que é chamado de tiroxina e triiodotironina, respectivamente. Aí vem uma coisa importante para a gente destacar, né, gente? Esses números aqui, 3 e 4, eles se referem, sabe a quê? A quantidade de átomos de iodo que cada um tem. Então a gente sabe que iodo é um sal, é um elemento químico, e esse iodo ele é fundamental para a produção desses 2 hormônios aqui tireoidianos. A tiroxina, que é o T4, e a triiodo, já tem no nome, ó, triiodotironina, que é o T3. Então é por isso que é importante a gente ter em nossa dieta iodo na composição. As indústrias de salinização, elas já adicionam o iodo ao sal de cozinha, ao cloreto de sódio, para que a gente possa ter esse elemento fundamental na produção desses hormônios. Professor, qual é a função desses 2 hormônios? Depois eu falo do terceiro hormônio, que é a chamada calcitonina. A função dele, gente, é justamente o controle do metabolismo basal. E o que é metabolismo basal? Veja que coisa interessante. É o metabolismo primário de cada célula. É o metabolismo responsável pela sobrevivência de cada célula. Aí você está deduzindo comigo que disfunções tireoidianas, seja ela de qualquer natureza, elas comprometem várias partes do corpo simultaneamente. Eu vou falar mais das mulheres, obviamente, como uma característica mais comum de acontecer. Tem mulheres que têm dificuldade de controlar o peso e não é por conta do modo de vida, faz atividade, tem uma alimentação saudável, é por conta de disfunção tireoidiana. Tem mulheres que não conseguem reproduzir, vejam bem, né, garantir o processo de reprodução por conta de disfunções e patologias presentes na tireoide, tá? E eu não estou citando nenhum caso de neoplasia, nenhum caso de câncer, não. Seria uma disfunção mesmo, que nós caracterizamos ela bem antagônicas como hipotireoidismo, uma baixa produção desses 2 hormônios, ou hipertireoidismo, que é uma alta produção desses 2 hormônios. Por isso que eu trouxe aqui para vocês, ó, essa tabelinha, onde a gente está analisando aqui os sintomas que apresentam os indivíduos quando são vítimas do hipertireoidismo, ou seja, uma estimulação excessiva pelos hormônios T4 e T3, ou um hipotireoidismo, que é uma carência hormonal tratável hoje, né, pelos endocrinologistas, através de suplementação medicamentosa, tá? E eu queria que vocês vissem aqui comigo nesse painel a ação antagônica de alguém que tem hipotireoidismo e tem hipertireoidismo. Veja que o que é que o hipertireoidismo ele causa por via de regra, né? A palpitação, a agitação, uma sudorese, um calor intenso, né? Insônia, o indivíduo fica em estado de alerta, queda de cabelo, como ele mostra aqui pra gente, ó. O indivíduo perde peso rapidamente, são sinais
um hipertireoidismo. Quando eu venho para um hipotireoidismo, a sintomatologia ela é antagônica, ela é contrária, ela é oposta. O indivíduo vai apresentar sonolência, fadiga, cansaço, prostração, constipação, né? Uma sensação de apatia, de tristeza. Ele, mesmo sem se alimentar muito, mas ele fica bastante inchado porque ele tem retenção de líquido, ó. Sensibilidade ao frio, enquanto que quem tem hipertireoidismo tem calor constantemente, né? Uma predisposição a uma depressão, sonolência, fadiga. Então são sinais anatômicos distintos. Um sinal morfológico muito comum do hipotireoidismo é justamente o que, gente? O bócio endêmico. Vez por outros aqui vem no vestibular. Bócio endêmico é um inchaço na base do pescoço, tá? O indivíduo apresenta uma saliência, um inchaço nos lobos da tireoide, bem característico, chamado de bócio endêmico ou bócio carencial. Um sinal fisiológico de quem tem hipertireoidismo é o que nós chamamos de exoftalmia. Os olhos são saltados para fora, projetados para fora. É o indivíduo que apresenta hipertireoidismo. Duas funções relacionadas à função tireoidiana, certo? Segura que daqui a pouco eu falo de calcitonina, que é o terceiro hormônio da tireoide. É que eu quero falar ele em conjunto com esse hormônio aqui, ó, chamado paratormônio, que é produzido por 4 glândulazinhas que a gente tem presas à tireoide. Olhem para cá no esquema. Veja bem, aqui você tem a tireoide, ó, o istmo aqui, como a gente tinha visto, que é o lobo que prende, que é uma prega que prende os lobos da tireoide. E aqui você tem, ó, em destaque aqui em amarelo, as paratireoides ou paratireoideias, tanto faz. São 4 glândulazinhas, vejam, são 4, mas produzem apenas um tipo de hormônio chamado de paratormônio. E por que eu guardei para falar do paratormônio junto com a calcitonina, que é o terceiro hormônio da tireoide? Porque eles são responsáveis, gente, pelo controle de cálcio em nosso organismo. Aí veja como os assuntos eles vão se multiplicando, né, somando-se. A gente estudou cálcio como elemento muito importante para a coagulação sanguínea, a contração dos músculos, a formação da matriz inorgânica óssea, lembre-se de fosfato de cálcio, né, o chamado hidroxapatita. Então a gente vai entender quem são os hormônios responsáveis pelo trânsito do cálcio em nosso organismo. É justamente a calcitonina produzida pela tireoide e o paratormônio produzido pelas paratireoides. Aí, vez por outra, a gente pega isso aqui em prova, viu, gente? O controle do cálcio. Ora, o cálcio é um sal, então você obtém ele através da alimentação, exclusivamente através da alimentação. Quando ele está no sangue em excesso, é preciso estocá-lo. E aí a gente sabe que nós temos uma reserva de cálcio, tecidos que precisam ter cálcio dentro dele, na forma imobilizada, para enrijecer esse tecido, que são justamente os ossos. É onde a gente imagina agora a função de quem? Da calcitonina. Destaca comigo isso aí, ó. Calcitonina aqui em cima vai retirar o excesso de cálcio do sangue e estocá-lo aonde, gente? Estocá-lo nos ossos. Acompanha com o esquemazinho aqui, ó. Então, como a calcitonina produzida pela tireoide tem a função de diminuir o nível de cálcio no sangue, estocando esse cálcio nos ossos, nós dizemos que a calcitonina é um hormônio hipocalcemiante. Olha o prefixo aí, ó, hipo, para baixo, abaixa o nível de cálcio no sangue. Porém, se você tiver com um intervalo muito grande de ingesta, você não se alimentou de alimentos contendo cálcio e você precisa de cálcio no sangue para que os músculos contraiam, para que aconteça a coagulação sanguínea, eu vou retirar esse cálcio de onde ele está estocado. É aqui que entra o paratormônio produzido pelas paratireoides. O paratormônio ele vai remover parte do cálcio que estava estocado nos ossos e devolvê-lo para o sangue. Como ele retira dos ossos e devolve para o sangue, ele é um hormônio chamado hipercalcemiante, porque ele está aumentando, olha o prefixo hiper aí, ó, aumentando o nível de cálcio no sangue, tá ok? Esses termos são termos técnicos, a gente sabe que o Enem gosta muito de utilizar termos técnicos, então nesse esquemazinho que você tem no caderno, coloque os dois termos hipocalcemiante para a calcitonina e hipercalcemiante para o paratormônio. A gente sabe que disfunções nesses dois hormônios levam a uma patologia chamada de osteoporose, não é isso, gente? Os ossos ficam porosos, frágeis e quebradiços, tá ok? Vamos seguir, vamos falar do pâncreas agora.
Essa glândula filha única, determinante, muito importante para a digestão. Tá? A gente lembra agora da função exócrina do pâncreas. Vamos estudar isso aí lá no sistema digestório nas nossas próximas aulas. Mas aqui nos interessa a produção de hormônios, já que o capítulo é endocrinologia. Então aqui ó, a gente vê o pâncreas, uma glândula horizontal, ela está na região bem inferior, posterior do estômago, viu gente? Aqui deu um corte para a gente ver as estruturas, os dutos pancreáticos, a formação das ilhas, são essas ilhazinhas aqui ó, que nos interessa agora, chamadas essas ilhas de Langerhans, certo? Elas apresentam dois tipos de células, as chamadas células alfa e as chamadas células beta, onde a gente vai diferenciar funcionalmente cada uma. As células alfa são responsáveis pela produção do glucagon e as células beta são responsáveis pela produção de outro hormônio chamado de insulina, tá? Todos esses dois hormônios, os dois, são de origem pancreática, certo? E vamos entender como é que eles agem. Do mesmo jeito que a gente estudou anteriormente a função de calcitonina e paratormônio para o cálcio, aqui a gente vai entender a ação antagônica da insulina e do glucagon no controle da glicose. E a gente vê como isso é importante para o corpo da gente, né, pessoal? Como isso é determinante para que a gente possa ter energia em nossas células, armazená-la, utilizá-la de maneira correta. Então aqui a gente se depara com a insulina e com o glucagon, hormônios antagônicos, produzidos pelo nosso pâncreas. Vamos entender aqui nesse esquemazinho aqui a fisiologia, como é que funciona, tá? Então, após você se alimentar, você forneceu glicose para o seu sangue, esse sangue levou a glicose para os teus órgãos consequentemente, as tuas células estão abastecidas por essa glicose vinda da dieta. Só que a gente precisa lembrar que vai comprometer a função do sangue o excesso de glicose que ficou da alimentação. Por isso que entra em ação aqui, ó, as células beta do pâncreas, como o esquemazinho nos mostra aqui, produzindo um hormônio chamado de insulina. Esse hormônio, ele vai estocar o excesso. Cuidado pra gente, não vai tirar toda a glicose do sangue, de forma nenhuma. É preciso que haja, nós chamamos de normoglicemia, uma certa quantidade de glicose em nosso sangue. O que não deve ter é glicose em excesso, porque isso vai comprometer a cicatrização dos tecidos, a oxigenação dos mesmos, reparação e outras funções de elementos que estão no sangue, já que o sangue vai se apresentar hiperglicêmico. Então, aqui a insulina vai guardar em determinados tecidos responsáveis por isso, principalmente o fígado, ó, como está aqui no destaque para a gente, o fígado é responsável por armazenar essa glicose, e quando chega aqui a glicose guardadinha, lembra-se que glicose é um monossacarídeo, a gente já estudou isso aí, e aí começa a armazenar várias moléculas de glicose, formando esse polissacarídeo aqui em destaque, chamado de glicogênio. Glicogênio é um polissacarídeo originado pela estocagem da glicose no fígado. Como a insulina abaixa o nível de glicose no sangue, nós dizemos que a insulina é um hormônio hipoglicemiante. A função dela é diminuir, é abaixar o nível de glicose em nosso sangue. E aí a gente segue com o mesmo raciocínio anterior, imagina você num intervalo muito grande de dieta, de ingesta, precisa de glicose, a glicose abaixou no sangue porque você não está se alimentando, mas você tem essa glicose estocada em teu fígado. É onde vai agir agora um hormônio chamado de glucagon, produzido pelas células alfa do pâncreas. O que é que o glucagon vai fazer? O glucagon ele vai promover a quebra do glicogênio, que está aqui dentro do pâncreas, em glicose, para que a glicose possa ser devolvida para o teu sangue, certo? Como o glucagon é responsável por aumentar o nível de glicose no sangue, porque ele está devolvendo essa glicose para o sangue, nós dizemos que o glucagon é um hormônio hiperglicemiante. Fica ligado aí nesses termos técnicos, viu gente? Hiperglicemiante. Devolveu quebrando o glicogênio do fígado e devolvendo essa glicose para o sangue. É dessa forma que a gente consegue controlar os níveis de glicose em nosso corpo. Mas você deve estar se perguntando, né, professor? Existe uma doença degenerativa que acontece com as pessoas que não têm esse controle. Essa doença é o chamado diabetes mellitus. É isso que a gente vai ver agora, viu, gente? Os tipos de diabetes mellitus, pessoas que apresentam essas disfunções e acabam tendo comprometimento múltiplos em seu organismo, né? As comorbidades decorrentes dessa doença neurodegenerativa. Doença degenerativa, neuro não, tá? Doença degenerativa. Eu queria só diferenciar com vocês aqui
os tipos de diabetes mellitus, tá? Então, acompanha comigo nesse esquemazinho aqui, bem bacana, viu, gente? Como é que acontece de maneira saudável e como acontece de maneira, ou seja, a patologia, as disfunções no controle da glicose no diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Então, nós que não somos diabéticos, como é que acontece esse controle que a gente viu de estocagem e de quebra da glicose? Veja, então aqui eu tenho, acompanhe comigo, as moléculas de glicose são essas bolinhas vermelhas, tá? Aqui você tem a insulina produzida pelas células, chamadas células beta-pancreática, e quando o indivíduo está com nível alto, ou seja, hiperglicemia, excesso de glicose no sangue, a insulina é liberada, e olha quem ela se liga, gente, olha para cá, presta bem atenção. Liga-se a uma proteína receptora de insulina. E o que é que essa proteína vai fazer? Ela vai receber a insulina e sinalizar outra proteína responsável por dar passagem à entrada da glicose. Perfeito? Quando isso acontece, a glicose entra e fica estocadinha aqui dentro da célula, garantindo aí o controle da glicose no sangue do indivíduo. Isso aqui é de uma pessoa saudável. Vamos fazer a comparação com o diabetes agora, chamado diabetes mellitus tipo 1. O que acontece com o diabético tipo 1? Geralmente acomete pessoas abaixo de 35 anos. Então, crianças, adolescentes, tá? Isso aí não é regra, mas acontece na maioria das vezes com essas pessoas que estão dentro dessa faixa etária. O indivíduo ele tem uma degeneração pancreática. Ele tem uma morte progressiva das células beta-pancreáticas. Pode até acontecer por doença autoimune, viu, gente? Muitas vezes essas células beta elas são destruídas por células de defesa do corpo. E aí ele tem uma redução, acompanha comigo no esquemazinho aqui, ó. Ele tem uma redução significativa na produção de insulina. Consequentemente, a proteína, por não receber insulina, não torna-se o quê? Sensível à ação da proteína transportadora de glicose e a glicose continua circulando no sangue desse paciente. Ele fica hiperglicêmico. Por isso que ele apresenta sinais de quê? De emagrecimento, porque ele come muito, mas a molécula energética não vai para dentro das células, né? Então a ingesta dele é constante, mas ele sempre tem fraqueza, apatia, aqueles sinais bem característicos do diabetes. O que é que deve ser feito no diabetes tipo 1? Uma reposição de insulina sintética, né? Esse indivíduo é dito insulino dependente. Ele toma ampolas, ele aplica, né, aquelas ampolas de insulina antes da alimentação ou após a alimentação, prescrita, obviamente, pelo médico endocrinologista. Então, isso aqui eu caracterizo o diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2, ele não tem disfunção pancreática. É bom deixar isso bem claro, o indivíduo não é um pancreopata, ele não apresenta patologia em seu pâncreas. O problema, gente, está aqui, ó, na proteína receptora da insulina. Então, o defeito é na síntese proteica ou na função desta proteína que vai receber a insulina e sinalizar para outra proteína da passagem a quem? Da passagem à glicose, como vocês estão vendo aqui. Então, veja que esse paciente, ele tem insulina no sangue. O pâncreas produz normalmente. E por que não tem aqui a sinalização para que a proteína dê passagem à entrada da glicose? Porque essa proteína receptora da insulina, ela é defeituosa, tá? Isso é uma síndrome metabólica, perigosíssima, né, gente? Acomete geralmente pessoas acima de 40 anos de idade, é o chamado diabetes tipo 2. Geralmente essas pessoas não precisam tomar insulina, não são insulinodependentes. Você deve conhecer na sua família pessoas que têm diabetes, mas não fazem uso de insulina, deve tomar medicação, obviamente, contra as comorbidades aí geradas por essa patologia. Então a gente está diferenciando o diabetes tipo 1 do diabetes tipo 2. No tipo 1 é uma degeneração pancreática, no tipo 2 é uma resistência à insulina. As proteínas defeituosas não reconhecem a função da insulina, consequentemente não dá passagem à entrada da glicose. Perfeito? Vamos seguir aqui com as glândulas chamadas de glândulas adrenais ou suprarrenais. No plural porque a gente tem um par, né, gente? Tá aqui, ó, localizada um em cima de cada rim, né? Parece um chapeuzinho aqui em cima de cada rim, destacando que aqui no cantinho, aqui em cima, essa parte posterior, as adrenais, ela tem duas regiões, acompanha comigo no esquema, essa parte periférica é chamada de córtex das adrenais, que vai produzir determinados tipos de hormônios que a gente vai ver daqui a pouco, e a medula das adrenais, que é essa parte central, região medular, que é a parte central das adrenais ou das suprarrenais.
Então, eu vou dividir do jeito que está no material de vocês. A gente vai conhecer os hormônios das adrenais, da medula das adrenais, obviamente, e depois a gente conhece os hormônios do córtex das adrenais, dividindo de acordo com a região, perfeito? Eu vou começar pelas células que compõem a periferia dessa glândula, que formam o córtex das adrenais. Ele produz basicamente dois tipos de hormônios, tá, gente? O cortisol, que a gente também chama de hidrocortisona, que é um glicocorticoide, e a aldosterona, certo? O cortisol ele está envolvido nos processos inflamatórios. Muitos medicamentos para inflamação eles são feitos à base de glicocorticoides. Então, se a gente lembrar, nós temos naturalmente o cortisol, que além de ser um anti-inflamatório, ele também nos dá a capacidade de resistência a processos dolorosos, tá? De inflamações em nosso corpo, mas também existe a hidrocortisona, são glicocorticoides produzidos de maneira sintética para processos inflamatórios. Muitos medicamentos anti-inflamatórios, eles são à base de cortisona, certo? Já a aldosterona é o que está nesse esquemazinho que eu queria conversar com vocês aqui, ó. A aldosterona ela é muito importante no controle, principalmente do sal sódio em nosso sangue. E aí eu me lembro de uma fisiologia aqui bastante interessante, que vale a pena a gente destacar para vocês, que é o chamado esquema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Claro que isso aqui é um esquemazinho mais de ensino superior, eu quero só que você entenda como é que é desencadeado a produção desse hormônio pelo córtex das adrenais. Obviamente, se o indivíduo apresenta uma quantidade baixa de sódio no corpo, ele vai ter que promover o quê? A reabsorção, a retenção do sódio, como está mostrando aqui para a gente lá nos túbulos renais. Como é que isso acontece? Veja que coisa curiosa. Os rins produzem uma proteína chamada de renina, certo? Que ao se juntar com outra proteína hepática chamada de angiotensinogênio, vai formar a chamada angiotensina 1. Veja que processo em cascata fisiológico bem bacana, bem curioso da gente compreender. Então, a angiotensina 1, deixa eu voltar aqui para a gente, a angiotensina 1, ela é produzida pela junção da renina, de origem nefrológica, com o angiotensinogênio, de origem hepática. Quando isso acontecer, eu ainda não tenho a aldosterona, tá? São precursores da aldosterona. Os pulmões, vejam a participação, né, gente? Vejam quantos órgãos e glândulas envolvidas nesse processo. Os pulmões, eles vão produzir uma enzima que é chamada, abreviada como ECA. Ela é dita como enzima conversora de da angiotensina. Essa enzima, ela vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Por quê? Porque só a angiotensina 2 ativada é que vai estimular o córtex das adrenais a produzir aldosterona. Veja que processo em cascata, né? Não é difícil da gente compreender, é só a gente entender a participação dos rins na produção da renina, do fígado na produção de angiotensinogênio e depois os pulmões, né? Que vai ativar angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa angiotensina 2 aqui, como vocês estão vendo, gente, ela é que vai chegar no córtex das adrenais e estimular a produção da aldosterona, que vai agir ali bem próximo, né? Nos próprios túbulos renais, já que as adrenais estão acima dos rins, então ali ela vai direto para a região de tubulação nefrológica, nos néfrons, promover a reabsorção dos íons de sódio, para que o organismo não fique carente desses íons. Só chamando a atenção que as pessoas que sofrem de hipertensão, né, não conseguir controlar o metabolismo de sais no corpo, principalmente o cloreto de sódio, todo medicamento para hipertenso, ele é hipotensivo, né? Ele tem hipertensão, eu tenho que promover a hipotensão. Então, eles são inibidores do sistema renina-angiotensina, né? Ou seja, ele quer eliminar o sódio pela urina. Por isso que a gente sabe que os hipertensos, eles urinam constantemente, né? Para eliminar essa quantidade de sódio que está dentro do seu sangue, ao bloquearem esse mecanismo aqui chamado de renina-angiotensina-aldosterona, perfeito? Esses dois hormônios aqui são do córtex das adrenais. Nós vamos conhecer mais dois aqui, que é da parte central, medular
das glândulas adrenais. Adrenalina e noradrenalina. Eu vou buscar chamar um pouquinho pela sua memória. Nós estudamos no capítulo desse livro ainda, na aula anterior, o sistema nervoso. E você lembra que dentro dessa fisiologia nervosa existem os neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles vão desencadeando as sinapses químicas nesses neurônios, né? Entre eles a gente destaca a adrenalina e a noradrenalina, que é um hormônio. Na verdade é um hormônio com função neurotransmissora. Aí veja que coisa curiosa. Eu falei para vocês que eles são liberados aonde, gente, em situações de estresse, né? De medo, de pânico. Por isso que a gente diz aqui, ó, agente estressor, olha a sequência comigo aqui no esquema. Estimula o adrenocorticotrópico, que é um hormônio hipofisário, a chegar na região medular das adrenais, fazendo com que essa libere as catecolaminas, né, que é a natureza desses hormônios, e aqui a gente destaca adrenalina e noradrenalina. Uma diferença na liberação é que a adrenalina, ela não é liberada em doses constantes como a noradrenalina, ela é liberada em doses imediatas. Então, de repente, você tem a liberação rápida no teu corpo de adrenalina, que vai fazer com que o teu organismo responda a situações de emergência. A noradrenalina não, ela é mais constante, liberada de maneira mais paulatina, tá? Então aqui os dois, adrenalina e noradrenalina, são hormônios presentes na medula das adrenais. A gente está já encerrando com vocês, ó, chegando nas gônadas sexuais, onde a gente vai conhecer os hormônios produzidos pelos testículos e os hormônios produzidos pelos ovários. Aqui a gente destaca esse hormônio fundamental para a reprodução masculina, o desenvolvimento das características sexuais masculinas, que é a testosterona, né? Sem dúvida nenhuma, o principal androgênio que os homens apresentam. Veja essa relação aqui bem curiosa, gente. Ó, o LH e o FSH são hormônios hipofisários, mas a gente viu que eles são chamados de gonadotrópicos, que eles vão atuar nas gônadas sexuais. Nos homens, o que é que eles fazem? Acompanha comigo nesse esquemazinho aqui, ó. Nos homens, você tem a liberação de FSH pelo lobo anterior da hipófise. Esse FSH aqui, ao agir nos testículos, ele começa a promover o desenvolvimento dos túbulos seminíferos, das células de Sertoli, que são células que vão ancorar as células germinativas no processo de gametogênese, mas principalmente, né, o LH, ao agir sobre os testículos, um grupo de células chamada de células de Leydig, vai fazer com que estas produzam, tá aqui, ó, a função endocrinológica dos testículos, produzam a testosterona, que é o principal androgênio, é um hormônio responsável tanto pelo desenvolvimento dos testículos, mas também como o desenvolvimento das caracteres sexuais secundários dos homens, tá? Desenvolvimento de estruturas masculinas, certos ossos no corpo, né, são tipicamente masculinos, a presença de pelos em áreas tipicamente masculinas também, né, a questão da voz mais grossa, agindo nas pregas vocais, nas cordas vocais. Então é um hormônio basicamente de características sexuais masculinas que vai garantir também a reprodução do indivíduo, a chamada testosterona. Nas mulheres, a gente destaca dois grupos hormonais produzidos pelos ovários. O estrógeno, né, que é o estrogênio, é o principal hormônio sexual, ou um dos grandes hormônios sexual feminino, e a progesterona, estrógeno e progesterona. Nesse esquemazinho também, ó, você está vendo que ele envolve sempre quem? A hipófise, né? A hipófise como a glândula mestra, como a gente conheceu. Então, a hipófise vai liberar primeiro o FSH, acompanha comigo, a liberação de FSH vem agir aonde? Diretamente nos ovários. Quando há liberação de FSH nos ovários, a gente vai ver isso aqui mais detalhado, pessoal, lá em reprodução, quando a gente falar de ciclo menstrual envolvendo o aparelho reprodutor feminino. Então, quando o FSH ele atua sobre os ovários, em resposta, os ovários começam a produzir o estradiol, que é esse estrogênio aqui que você está vendo aqui, ó. No mecanismo de feedback, eu vou explicar já já o que é feedback para você, tá? Então, em resposta ao estímulo do hormônio folículo estimulante, olha aí, ó, folículo estimulante, os folículos ovarianos começam a se desenvolver. Geralmente vai desenvolver um só, para a mulher liberar o seu ovócito. Em resposta, esse folículo começa a produzir um hormônio chamado de estrogênio, que vai lá na hipófise, pelo mecanismo de feedback
inicialmente positivo, né, fazer com que produza-se mais FSH. Depois, quando a mulher está com uma grande quantidade de estrógeno no sangue, ele faz um feedback negativo, inibindo a hipófise de produzir FSH. Imediatamente, essa hipófise começa a produzir LH. Isso dentro do ciclo menstrual, viu, gente? Que nós vamos ver com um detalhe melhor lá em reprodução feminina. O LH agora, ele vai promover, vê coisa interessante, a liberação desse ovócito secundário maduro. O processo fundamental para que haja fertilização. É preciso que a mulher ovule para que a célula sexual masculina fertilize. Então, o LH, chamado de hormônio luteinizante, ele vai fazer o quê? Promover a ruptura do folículo ovariano, liberando o ovócito para que este seja fertilizado. Neste momento, o folículo ovariano, que recebe esse nome de folículo por conta do hormônio FSH, hormônio folículo estimulante, estimulando ele, passa a ser chamado de quê? De corpo lúteo ou corpo amarelo, porque ele foi estimulado por quem? Pelo hormônio luteinizante. Olha os termos aí, a gente revisando ou conhecendo, né? Corpo lúteo, esse termo lúteo é uma referência ao hormônio luteinizante. A partir desse momento, esse corpo lúteo, o corpo amarelo, passa a produzir progesterona, que vai agir principalmente no útero, gente. Na hora que a gente fala hormônio que garante o desenvolvimento, maturação, integridade uterina, que garante o processo gestacional, lembre-se que se esse ovócito ele for fertilizado, ele vai migrar para o útero e no útero ele vai se instalar no corpo do útero, no endométrio, formando o saco gestacional, a placenta. Então a progesterona tem um papel determinante na manutenção dessa placenta para que haja o desenvolvimento do saco gestacional, consequentemente o desenvolvimento na transição embrio-fetal. Então, estrógeno e progesterona, dois hormônios importantíssimos envolvidos com a maturação, ovulação, funcionamento, desenvolvimento e até mesmo gestação do organismo feminino, certo? A gente fecha com você vendo aqui os mecanismos de feedback. Feedback é um termo em inglês que significa retroalimentação, retroinibição. A gente, no início dessa aula, eu conversei com vocês que os hormônios eles têm funções antagônicas. Estimula e inibe. E estimulação e inibição é fundamental para o equilíbrio, é determinante. Não pode só estar estimulando, sem inibir, ou também inibindo, sem deixar que ele atue na sua função. Então, o que é o chamado feedback positivo? Acompanha comigo que você pode mudar o nome de glândula para órgão, qualquer um que você quiser. Vou dar um exemplo aqui para a gente poder entender. Preste bem atenção. Glândula A produz uma substância que atua sobre o órgão B. Esse órgão B, estimulado pela glândula A, libera uma substância, perfeito? Se essa substância produzida pelo órgão B, acompanha bem comigo aqui no esquema, estimular a glândula A produzir mais essa outra substância estimuladora, esse é chamado de feedback positivo. Ou seja, eu quero que se produza mais substâncias para estimular o órgão a produzir o seu funcionamento. Esse é o chamado feedback positivo, perfeito? O que seria o feedback negativo? A glândula A produz um determinado hormônio que atua sobre o órgão B e este estimulado produz uma determinada substância. Essa substância produzida pelo B, ao passar pela glândula inicial do processo, se ele inibir a atividade dessa glândula inicial, o feedback é chamado negativo. Então você já está deduzindo o que está acontecendo, né? A partir do momento em que eu tenho a necessidade de mais substância do órgão B produzida, se faz um feedback positivo, estimulando a glândula A a produzir um hormônio que vai estimular a glândula B a produzir novas substâncias. Mas quando chegar no momento em que esta substância, acompanha comigo aqui, produzido pelo órgão B, chegar a um limite muito alto no sangue, ela mesma, a própria substância, ela vai inibir a glândula A não produzir mais seu hormônio, caracterizando um feedback negativo. Vou te dar um exemplo bem rapidinho. Imagina essa glândula A, a hipófise, tá? A hipófise, a glândula A é a hipófise. O órgão B é a tireoide ou tiroide. E o hormônio que vai estimular a tireoide chama-se TSH. TSH no feedback positivo faz com que a tireoide produza T3 e T4, que T3 e T4 vai cada vez mais estimular a hipófise a produzir TSH, feedback positivo. Imagine agora, hipófise produzindo TSH, que vai agir sobre a tireoide.
tireoide produzindo T3 e T4 em grande quantidade no sangue. Essa alta quantidade de T3 e T4 inibe a hipófise de produzir TSH. Feedback negativo. É assim que funciona o processo ou os mecanismos de feedback em nosso corpo. Ótimo? Faz os exercícios, tá, gente? Tira dúvida no grupo com os nossos monitores, nos pergunta também, estamos à disposição. Fechamos esse capítulo 10. Na próxima aula seguimos com fisiologia. Se inscreve no nosso canal, dá um like. Prof. Marcelo Bezerra, _biologia. Estude com quem tem tempo para você. Um abraço a todos e bons estudos.